Olá, sejam bem-vindos ao curso de Gestação e Vegetarianismo. Nessa primeira aula, vamos abordar sobre as principais alterações metabólicas e fisiológicas que ocorrem na gestação. Eu sou a Ana Carolina, sou nutricionista de formação, me formei na Unesp, campus de Botucatu, fiz a minha residência multiprofissional em nutrição e oncologia pediátrica no IOP, GRAAC, vinculado à Unifesp. Fiz o meu mestrado na mesma instituição e atualmente estou no último ano de doutorado pelo Programa de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Também exerço algumas atividades como tutora de cursos de pós-graduação EAD. Bom, este curso está dividido em 5 aulas, sendo a primeira, sobre as principais alterações metabólicas e fisiológicas do período gestacional. Na segunda, faremos uma breve introdução sobre o vegetarianismo. A terceira já é uma aula um pouco mais específica, voltada à alimentação vegetariana na gestação. A quarta aula já é uma aula mais prática, onde veremos sobre o acompanhamento nutricional da gestante vegetariana. Então, abordaremos como se avaliar o estado nutricional dessa gestante, como se calcular a necessidade energética, recomendações de energia, macro e micronutrientes, na gestação gemelar, se há alguma diferença nutricionalmente falando em relação à gestação de feto único e alguns alimentos polêmicos no período gestacional. E por fim, a última aula, vamos ver um caso clínico de gestante vegetariana estrita. Então, começando com o conceito de gestação, apesar de parecer muito óbvio, é importante resgatarmos algumas informações importantes sobre o que é gestação de fato. Então, gestação nada mais é do que o estado resultante da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide em mulheres em idade reprodutiva, ou seja, de 10 a 49 anos. Envolvendo o subsequente desenvolvimento no útero do feto que foi gerado pela fecundação, encerrando-se então no parto ou nascimento. Então, resumidamente, gestação é o período que vai da fecundação, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, e se encerra no período do parto ou nascimento. Então, como é feito o diagnóstico gestacional? Pode ser feito a partir de duas maneiras. A primeira é por via hormonal, através do rastreamento na urina ou no sangue de um determinado hormônio conhecido como gonadotrofina coriônica humana, de sigla HCG. Este tem sido o parâmetro mais precoce e exato. Por que mais precoce? Considerando que este hormônio, HCG, ele já pode ser detectado no sangue 8 dias após a fecundação e na urina um período um pouco maior de 15 dias. Também temos o ultrassom ultrassonográfico, que já pode ser realizado a partir da 4ª semana gestacional. Então, após ocorrer a fecundação, o ovo, que é o produto formado justamente dessa fecundação, do encontro do óvulo, do espermatozoide com o ovo ele se fixa no endométrio, que é uma camada mais interna do útero, e começam então o desenvolvimento da placenta e do embrião. E por meio da ação de hormônios e fatores de crescimento, é que vai ocorrer o início de alterações metabólicas e fisiológicas maternas. E essas alterações envolvem os sistemas cardiovascular, renal, respiratório e gastrointestinal. E isso vai impactar diretamente nas necessidades nutricionais dessa gestante. Por isso é tão importante que antes de abordarmos sobre o conteúdo de vegetarianismo na gestação e antes mesmo de falarmos sobre os aspectos nutricionais desse período tão importante, é preciso se conhecer quais são as principais alterações metabólicas e fisiológicas que ocorrem no organismo materno, já que estas vão impactar no estado nutricional da gestante e, consequentemente, nas suas necessidades nutricionais. Então, começando com as alterações metabólicas, eu trouxe aqui quais são as principais alterações hormonais na gestação. Então, temos o hormônio, como já comentado, a gonadotrofina coriônica humana,
que é um hormônio já produzido logo no início da gestação, né? Começa a ser produzido pelas células trofoblásticas e depois acaba sendo produzido pela placenta. É um hormônio que já pode ser detectado de forma precoce no sangue após 8 dias da fecundação e na urina após 15 dias. Tem o pico, né, de produção na 10ª semana e depois esse período vai declinando e mantém-se até o final da gestação. Já os hormônios progesterona e estrogênio também começam a ser produzidos logo no começo da gestação, só que pelo corpo lúteo, né, e posteriormente pela placenta, lembrando que esses dois hormônios não são de exclusividade da placenta, né? A mulher ela produz já progesterona e estrogênio sem estar no estado gestacional, mas na gestação essa quantidade de hormônio é maior produzida pela placenta. E também temos o hormônio lactogênio placentário, que é um hormônio já de exclusividade da placenta, né? Ele é produzido apenas pela placenta e tem o seu pico, né, de maior produção na 32ª semana gestacional. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses hormônios nos próximos slides. E também tem o cortisol, né, que não é um hormônio produzido pela placenta, mas que acaba interferindo bastante nas alterações metabólicas no organismo materno, assim como a tiroxina. Nós vamos focar nesses 3 hormônios que estão em negrito, né, que é a progesterona, o estrogênio e o hormônio lactogênio placentário, pelo fato de estarem inteiramente envolvidos no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, que para os profissionais, né, da área da nutrição são os que realmente têm uma maior relevância. Então, a progesterona, como eu já comentei, ela é produzida em maior parte pela placenta no período gestacional, tem o papel de promover o relaxamento da musculatura lisa uterina, isso para que não ocorra, né, um episódio de aborto espontâneo e para que haja o crescimento fetal. No entanto, né, esse relaxamento da musculatura lisa acaba interferindo em outros órgãos, como por exemplo, a diminuição da motilidade do trato gastrointestinal. E isso vai acabar repercutindo em alguns sintomas que nós vamos comentar na parte de alterações fisiológicas da gestação. A progesterona é também responsável pelo acúmulo de gordura materna, considerando que na gestação, né, acaba tendo uma lipogênese bem importante, pensando já na lactação, que é um período que a mulher vai gastar muita energia, e também atua na mamogênese, ou seja, no desenvolvimento do tecido mamário. Já o estrogênio, também produzido em maior parte pela placenta, tem sido relacionado com o aumento da elasticidade da parede uterina e do canal cervical. Também tem um papel importante na redução da concentração de proteínas séricas, nós vamos ver o porquê nos próximos slides. Também atua na mamogênese, em conjunto com a progesterona, e está responsável pela retenção de sódio, né, junto com a aldosterona, que nós vamos comentar nas alterações fisiológicas, o que acaba contribuindo para o aumento do volume intravascular, todas as alterações fisiológicas, né, estamos falando de fisiologia e não de patologia, que são importantes nesse período. E por fim, né, o hormônio lactogênio placentário é um hormônio de produção exclusiva da placenta, apresenta uma ação anti-insulínica muito importante para que haja uma maior concentração de glicose na corrente sanguínea da mãe e, com isso, né, uma maior captação de glicose pelo feto. Também atua na mobilização das reservas de gordura, aqui já pensando em um período mais catabólico, né, da gestação, pois nós comentamos que há um acúmulo de gordura materna, mas esse acúmulo ele acontece mais no primeiro trimestre. Né? No segundo e no terceiro trimestre, como nós veremos a seguir, já ocorre, né, um estado mais catabólico, devido ao crescimento fetal mesmo. E com essa mobilização das reservas de gordura, acaba ocorrendo, né, uma maior hiperlipidemia nesse sangue da mãe, né? Aumento de ácidos graxos livres, colesterol, triglicerídeos.
E o hormônio lactogênio placentário também tem propriedades lactogênicas. Aqui já começa a atuar na formação, né, do leite materno. Lembrando que essa produção do leite já ocorre no período gestacional, mas não é comum haver a liberação deste leite, né? Isso ocorre apenas na lactação. Então, no primeiro trimestre, né, é um período mais, como eu comentei, né, o estado caracterizado por um estado anabólico, um estado materno anabólico. Ele vai até a 13ª semana, né, um pouquinho mais, 13 semanas e meia. É um período em que há uma maior conservação de energia, um maior depósito de gordura materna. É um período que há uma intensa divisão celular, né, tanto materna quanto fetal, ou seja, aqui ocorre a hiperplasia celular, né, multiplicação de células. E neste caso, a saúde do embrião vai depender totalmente da nutrição pré-gestacional, ou seja, da nutrição que essa gestante tinha até mesmo antes de engravidar. Então vai depender de reservas proteico-energéticas, reservas de vitaminas e minerais, entre outros fatores que nós veremos mais nas aulas seguintes. Já o segundo e o terceiro trimestre são períodos caracterizados por um estado materno anabólico e catabólico. Né? Aqui é uma transição desse período de anabolismo para o catabolismo. Né? Então, o segundo trimestre, ele vai da 14ª semana à 27ª semana de gestação e o terceiro trimestre de 28 a 42 semanas. Já neste período, né, há um crescimento fetal que pode ser considerado máximo e rápido. Então aqui nós não temos mais hiperplasia celular, e sim hipertrofia celular. Há um aumento do tamanho das células. Por isso que aqui, né, se caracteriza como um estado catabólico, pois há necessidade, né, de manter as reservas do feto também. E o ganho de peso, né, alguns fatores externos, como o ganho de peso adequado na gestação, o quanto que essa gestante está consumindo em termos de energia e nutrientes, fatores emocionais, né, e estilo de vida, acabam sendo determinantes para o crescimento e desenvolvimento do feto. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso na parte de programação metabólica na terceira aula. Então, especificamente sobre as alterações metabólicas, pensando em metabolismo, né? Ocorre na gestação o aumento da taxa metabólica basal, lembrando que a taxa metabólica basal é o mínimo de energia necessária para se manter as funções do organismo em repouso. Né? O que seriam essas funções? Batimentos cardíacos, pressão arterial, respiração, manutenção da temperatura corporal. E por que ocorre esse aumento da taxa metabólica basal? O aumento ele ocorre de 15 a 20% a partir do segundo trimestre, né, que é a partir do momento que ocorre um catabolismo importante, devido ao aumento do peso, uma maior demanda de oxigênio, né, para o suprimento fetal e também maior produção hormonal. Para o próprio suprimento das necessidades da mãe e do feto, né? E quando eu falo de necessidades maternas, estou me referindo aos sistemas, né? Ao aumento das funções dos sistemas renal, cardíaco e respiratório. Sobre o metabolismo glicídico, né? Metabolismo de carboidratos, o organismo materno ele acaba utilizando menos glicose. Isso porque a glicose ela é o principal substrato energético para o crescimento fetal. Então, essa glicose acaba sendo desviada para o feto acaba captando mais a glicose que está disponível no sangue da mãe. A título de curiosidade, né, no terceiro trimestre gestacional, cerca de 50 a 70% das calorias são advindas, né, advindas da glicose, são desviadas para o feto. E junto a esse processo, né, ocorre a redução da sensibilidade à insulina. A gestante ela passa a ser mais resistente à insulina, o que acaba então contribuindo com o aumento dos níveis de glicose na corrente sanguínea. Né? E isso ocorre pela ação de hormônios contra-insulínicos.
Aqui podemos citar a progesterona, o estrogênio, o lactogênio placentário, que acaba tendo um papel muito importante nessa resistência à insulina, o cortisol, a própria gonadotrofina coriônica humana, a prolactina, o glucagon. Então, todos esses hormônios, né, garantem o suprimento pós-prandial de glicose ao feto por meio dessa ação contra-insulínica. Sobre o metabolismo lipídico, ele está alterado na gestação devido ao próprio aumento da resistência insulínica e da estimulação do hormônio estrogênio. Então, ocorre uma maior mobilização de gordura para a produção de energia. Lembrando que a mãe não utiliza muito a glicose, visto que ela é desviada para o consumo fetal, a produção de energia, né, a fonte de energia materna, vai ser através dos lipídios. Então, aqui ocorre uma lipólise importante. Então, há uma hiperlipidemia materna, com aumento de colesterol e triglicerídeos na corrente sanguínea. Já em relação ao metabolismo proteico, lembrando que na gestação há uma maior síntese proteica ocorrendo, o que acaba sendo gradativa conforme os trimestres gestacionais, né? E é essencial para o crescimento fetal, para o desenvolvimento dos órgãos. Então, ocorre um aumento da proteólise materna, para que haja, né, esse suporte para o feto. No entanto, os níveis séricos de aminoácidos maternos ficam reduzidos. E por que isso ocorre, já que há uma maior proteólise? Justamente por conta do consumo fetal, considerando que 20% das calorias no último trimestre, advindas da proteína, são desviadas para o feto. E também por um fenômeno que nós chamamos de hemodiluição, onde ocorre então a diminuição das proteínas plasmáticas devido ao aumento do volume sanguíneo, né? Então acaba tendo essa hemodiluição, essa diminuição na concentração das proteínas, né? Não só das proteínas, mas como de outros componentes que nós veremos mais para frente. E essa redução das proteínas plasmáticas, principalmente quando pensamos na albumina, que é responsável pela pressão coloidosmótica do plasma, pode levar, né, pode contribuir para o edema. É muito comum vermos na gestação, né, gestantes edemaciadas, mas esse edema, né, ele pode estar exacerbado caso essas proteínas plasmáticas fiquem diluídas além da conta. Então, considerando, né, esse metabolismo proteico alterado, essa maior proteólise materna, há necessidade de um maior aporte proteico na dieta materna, que nós veremos mais, né, na quarta aula, na terceira também, mas o foco vai ser na quarta aula mesmo. Passando agora para alterações fisiológicas, vamos falar brevemente sobre cada sistema. Então, nós temos alterações do volume e composição sanguíneos na gestação. Como eu já comentei, né, há um aumento do volume sanguíneo, né, esse aumento pode ser em até 50%. Isso vai acarretar em uma diminuição da concentração de hemoglobina e de hematócrito. Então, na gestação ocorre o que nós chamamos de anemia fisiológica, por conta dessa redução na concentração. Pode haver também redução de algumas vitaminas hidrossolúveis, diminuição de proteínas circulantes, né, como por exemplo a albumina, que pode contribuir com o edema. E para compensar, né, de forma a compensar essa redução na concentração de hemoglobina e hematócrito, há um aumento da quantidade de eritrócitos e de hemoglobina na gestação também, em torno de 20%. Justamente, né, para facilitar o transporte de oxigênio para o suprimento fetal, prevenindo um quadro de hipóxia, que é quando justamente falta esse oxigênio e que pode levar à morte, né, do feto. Sobre as alterações cardiovasculares, ocorre então o aumento do débito cardíaco de 30% a 40% no período gestacional. Débito cardíaco nada mais é do que a frequência cardíaca, né, multiplicado pelo volume sistólico. Então, é o aumento do trabalho mesmo, né, um maior bombeamento aí de sangue. Isso se deve à intensa circulação placentária, lembrando que a função da placenta, né, é fazer esse transporte
de oxigênio e nutrientes, né, para o feto, e também pela troca venosa, né, da eliminação de compostos nitrogenados produzidos pelo feto pela mãe. Então, há essa intensa circulação placentária, né, o que acaba contribuindo para o débito cardíaco, para esse aumento do débito. Também pelo próprio volume do sangue, que está aumentado. Temos também alterações renais importantes. Então, ao aumento do fluxo renal e da taxa de filtração glomerular nesse período, a taxa de filtração glomerular propriamente dita, ela aumenta até 25% 2 semanas após a fecundação, então já logo no começo da gestação há esse aumento, e 50% no início do segundo trimestre. Esse aumento do fluxo e da taxa de filtração glomerular acaba ocorrendo pelo próprio volume sanguíneo, né? Como tem um maior volume de sangue, isso acaba necessitando de uma filtração maior, né? Acaba facilitando também a depuração de creatinina e ureia. E neste caso, a reabsorção tubular renal é menos eficiente. Então, pode-se verificar, né, a presença de glicose na urina, que nós chamamos de glicosúria. Lembrando que neste caso, né, é fisiológico. Né, pessoas que não estão no estado gestacional e que apresentam glicosúria na urina, pode ser um sinal indicativo de diabetes. E até mesmo para a gestante, né, se essa glicose na urina está além do que é considerado fisiológico, essa gestante pode estar desenvolvendo o quadro de diabetes gestacional. Também pode-se verificar proteína na urina, né, até uma concentração de 300 miligramas por dia, é considerado fisiológico. E também uma maior excreção de vitaminas hidrossolúveis. No entanto, a aldosterona, ela acaba contribuindo com a diminuição da excreção de água e sódio. Então, isso para que se mantenha o equilíbrio hidroeletrolítico na gestação e também acaba contribuindo para o aumento desse volume sanguíneo. Porque se é excretado muito sódio, a água acaba sendo excretada junto, né? O que não ocorre na gestação. Por isso que há essa reabsorção, né, pela ação da aldosterona. Alterações respiratórias também estão presentes na gestação. Então, há o aumento da ventilação pulmonar, pela maior necessidade materna de oxigênio, e neste caso o limiar de gás carbônico diminui. Então, nós observamos muita dispneia, né, na gestação, é bastante comum, que é quando há essa dificuldade para respirar. E também tem uma questão anatômica envolvida, né, que é pelo útero em crescimento, o que acaba comprimindo o diafragma. Então, essa gestante ela tem essa dificuldade para respirar, né, tanto pelo aumento da ventilação, quanto por essa alteração anatômica também muito importante. E, além disso, tem a ação dos hormônios progesterona e estrogênio, que acabam contribuindo também nesse processo de hiperventilação. Por fim, as alterações do trato gastrointestinal. Pode-se observar gengivas edemaciadas, né, tudo relacionado com aquele aumento do volume sanguíneo, que diminui a concentração de proteínas plasmáticas, o que acaba, né, diminuindo a pressão coloidosmótica do plasma, e esse líquido acaba extravasando para o interstício, por isso que gera o edema. Então, nessa situação de gengivas edemaciadas, pode-se haver necessidade de fazer uma adaptação da dieta dessa gestante, né? Por exemplo, se ela está comendo uma comida comum, né? Uma comida de consistência normal, talvez uma alimentação mais pastosa seja mais interessante. Náuseas e vômitos são muito frequentes, principalmente no primeiro trimestre gestacional, isso devido aos níveis aumentados de estrogênio, que contribuem para que isso ocorra. E isso pode gerar a falta de apetite, perda de peso, que é bastante comum quando vômitos e náuseas estão presentes, né? Só que é importante deixar claro que essa perda de peso nesse período não compromete o estado nutricional do feto, né? Considerando que ainda há 2 trimestres pela frente, né? E o profissional, ele pode correr atrás desse tempo perdido, digamos assim, né? Então, não há por que fazer terrorismo, né, se essa gestante estiver perdendo muito peso nesse período que é comum haver os vômitos e as náuseas. No entanto,
como alteração também do trato gastrointestinal, há uma menor secreção gástrica de ácidos no organismo materno. E isso pode contribuir na absorção de alguns micronutrientes como cálcio e ferro. É uma quantidade mínima que acaba contribuindo, mas é um fator que nós temos que observar mais de perto, né, nós como profissionais da área da saúde. Também ocorre uma menor motilidade gastrointestinal, como já comentamos no início, quando falamos da progesterona, devido a esses níveis aumentados deste hormônio, né? Mas também tem uma questão anatômica muito importante, que é a compressão das estruturas abdominais pelo útero. Aqui eu coloquei uma imagem só para ilustrar, né, como ocorre esse crescimento uterino e como isso acaba afetando nos demais órgãos. E essa menor motilidade gastrointestinal, ela tem o benefício de fazer com que, né, como o trânsito está mais lento, ocorre então uma maior absorção dos nutrientes. No entanto, alguns sintomas bem desagradáveis podem ocorrer, como pirose, né, uma sensação de queimação no estômago, o refluxo gastroesofágico também pode ocorrer constipação, hemorroidas. Então, são alterações fisiológicas que podem impactar na alimentação, na nutrição, né, no estado nutricional dessa gestante. Por isso que é tão importante conhecermos, né, essas principais alterações antes de tomar as condutas nutricionais. Essas são as referências, então, utilizadas nesta primeira aula. Aguardo vocês na segunda aula, onde nós faremos uma breve introdução ao vegetarianismo. Até lá!